Oi, gente, tudo bem? Então, nessa aula gratuita, eu vou trazer para vocês as informações sobre como que você vai encontrar textos e como que você vai transformar esses textos em um texto que você vai usar no seu TCC, seja ele artigo, seja ele monografia ou até mesmo a sua dissertação de mestrado, tá? Vou compartilhar a tela com vocês para vocês verem todo o esquema, tá bom? Então, essa aula, basicamente, eu nomeei ela como como começar o seu TCC sem sofrer, né? Porque já começou o período, eu já estou recebendo várias pessoas com dificuldades, né? Então, todos os anos eu faço esse aulão gratuito para abranger ainda mais pessoas que estejam com dificuldade na hora do TCC, tá? E aí. Eu sei que é sofrido, né? Principalmente para quem está começando, é a primeira vez que está fazendo um trabalho e, e tem dificuldade com isso, tá? E o que eu vou falar hoje para vocês? Sobre as bases de dados, tá? Onde a gente vai encontrar esses artigos, isso que a gente chama de base de dados, tá? E o meu método, um dos meus métodos mais usados. Eu falo que é o método da fofoca, assim que eu nomeei ele, e também sobre o grupo VIP, tá? Vamos começar mostrando para vocês as bases de dados. Claro, gente, isso aqui é só um pedacinho de uma gama de informações que existem sobre a escrita acadêmica, tá? Então, aqui, basicamente, para que você pode usar essas bases de dados? Vamos dizer que você tá com dificuldade de definir qual é o seu tema, você quer dar uma primeira lida no geral, tá? Ou até mesmo você quer começar, né, buscar informações que vão basear teoricamente o seu trabalho. E por último, se você vai fazer uma revisão bibliográfica, ou seja, revisar todos os trabalhos que já foram escritos sobre aquele tema, tá bom? E a gente usa essas bases de dados para fazer essas buscas, tá bom? Claro, eu vou finalizar, na hora que eu estiver falando sobre escrita, tudo mais do método, eu vou ter que entrar um pouquinho ali para falar um pouquinho de citação, dar uma breve palhinha ali para vocês sobre isso. Também porque não tem como você escrever, você usar esses artigos, essas pesquisas no geral, e não saber essas informações, tá? Então, eu entrei aqui e procurei, né? O Google Acadêmico. O Google Acadêmico, ele é o mais abrangente, tá? Mas se você estiver fazendo um que a gente chama de pesquisa integrativa ou sistemática, nem todo professor vai, vai aceitar o Google Acadêmico. Por isso que eu trouxe mais uma ali para a gente falar sobre ela, tá? E aqui você vai colocar sobre o que você quiser nessa barra de pesquisa, tá? Por exemplo, você pode botar educação ambiental, tá? Quando você faz essa busca normal, ele deu aqui, ó, mais ou menos mais de 1 milhão de, de textos relacionados a essa temática, né? E anos também. Aqui no cantinho direito, direito não, cantinho esquerdo aqui, tem aqui Google Acadêmico, artigos, aí tem as datas. Ok, um período específico. É interessante você fazer dos últimos 5 anos. Como 2025 ainda está acontecendo, e a gente está no início, às vezes eu até colocaria 2019 a 2024, tá? Aí os artigos que vão aparecer aqui para você são os artigos referentes a esse período. Diminui também a quantidade, né? E também, principalmente mesmo, área da saúde e tecnologia.
Sempre usa-se os mais recentes, sempre, tá? Assim, não tem uma vez na vida que não foi usado os mais recentes. Se você quiser fazer, pô, vou fazer, se for um tema, né, que é muito falado, você pode até pegar de um ano só, tipo, 2024, sabe? E você só usar esse ano. É super possível. E você pode colocar o operador booleano, que a gente bota o AND. AND. Ah, educação, por exemplo, botar aqui, ó. Educação and unidade de conservação. Quando você usa o and, você vai buscar, né, artigos, textos que tenham a palavra educação ambiental e a palavra unidade de conservação. Ó, o ideal é de botar entre aspas, tá? Mas assim, quero saber sobre marketing sensorial. Mesma coisa, tá? Vem aqui e vou brincando com as palavras. Preste atenção que o Google Acadêmico e outras bases de dados, elas dão muitos trabalhos que são revisões de literatura. Então, é meio complicado você fazer revisão de literatura de uma revisão de literatura, sabe? Então, prefira, por exemplo, você usar estudos aplicados, estudos empíricos. O que é isso, Isabela? Estudo que tenha entrevista, estudo que tenha questionário, estudo que tenha um estudo de caso, uma pesquisa de campo. Então, tudo que não seja só revisão bibliográfica, tá? E aí como que você vai saber isso? Você consegue ver no resumo dos artigos, tá? Às vezes até no título. Olha só isso aqui, ó. A aplicação de técnicas de marketing sensorial no estabelecimento de moda é o caso da Zara e dessa marca aqui. Então, eu já sei que é um estudo de caso. Mesma coisa aqui, ó, Nespresso, né? E por aí vai. Ó, igual esse aqui, ó, já botou no título também, que é uma análise sistemática da literatura, então uma revisão, tá? Então a gente precisa ter esse cuidado na hora que você for selecionar os seus artigos, tá bom? Aqui é uma base de dados. Eu vou deixar esse tema aqui para a gente mexer, porque eu gosto dessa temática. Aqui é outra plataforma Portal de Periódicos da CAPES. Mas existe também a Cielo, que também é muito conhecida, né? Cielo, Biblioteca Virtual de Saúde, para pessoal de saúde, PubMed, se escreve da forma que é falado, também para saúde, é, Biblioteca de Dissertações e Teses, é, eu não sei exatamente o nome, mas também tem o Banco de Dissertações e Teses da CAPES também, né? Que aqui, periódico, ele vai te trazer artigos. No que fala sobre dissertações e teses, vai te trazer dissertações e teses, tá? Aí tem inclusive um plot twist que é bom. Se você está buscando e está com dificuldade de encontrar estudos de caso de um estudo, de um tema, procure dissertações e teses. Por quê? Vamos dizer que está usando um Google acadêmico e só está achando revisão bibliográfica. Revisão, revisão, revisão. Cara, uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado, ela não vai ser, tipo, 99,9% de chance dela não ser uma revisão bibliográfica, tá? É um estudo empírico. Então, se você está com dificuldade de encontrar nessas bases de dados de artigos, vá para procurar dissertações e teses, entendeu? Vai ser muito mais jogo para você.
Isso é uma estratégia que eu faço demais, demais, assim, quase todos os dias. Porque, até mesmo porque facilita, porque eu tenho certeza que vai ser estudo empírico, entendeu? E eu não vou precisar ficar excluindo aqueles artigos que são revisão bibliográfica, tá bom? E aqui você vai usar a mesma forma, tá? Então, marketing sensorial. Vou buscar aqui. E aqui, sempre no lado esquerdo, vou falar sempre, mas vai que existe alguma que não é. Mas acho que eu tô lembrando aqui todas essas que eu falei para vocês, todas são aqui nesse canto esquerdo, para você delimitar aqui o período que você quer, o tipo de texto que você quer, tá? Algumas vai ter mais informações ou não. Por exemplo, esse aqui, nacional, revisado, perdão, revisado por pares, sim ou não? Tá? Você consegue buscar aqui, especificar, beleza? Então, a partir disso aqui, né, você vai conseguir começar a escrever o seu texto. Eu vou abrir aqui três. Claro que na hora que a gente começa a gravar, começa até buzina aqui, né? Gente, não vou terminar de gravar, não vou parar de gravar, não. Pelo amor de Deus. Ah, vamos lá. Ó, partimos do momento que encontramos essas revisões bibliográficas, tá? Esses textos para a gente fazer a nossa revisão. Agora, eu nem ia falar sobre isso, mas eu pensei aqui. Uma coisa muito interessante, o que enriquece muito o trabalho, é você trabalhar com dados. Dados mesmo, números, tá? Estatística. E onde que você vai encontrar isso, gente? No Google normal. Google mesmo. Cara, é o momento de você brincar com o Google, de procurar coisas. Ah, Isabela, eu quero dados de violência doméstica. Joga lá no Google. Dados de violência doméstica, relatório de violência doméstica, tá? Por exemplo, recentemente eu encontrei, eu até vou ter que procurar de novo, um artigo não, um site do Ceará sobre arrecadação de tributos e gastos, né, do governo. É um portal meio que um portal de transparência. Cara, eu vasculhei tudo. Eu tô até com raiva de mim que eu não salvei o site. É, ou gravei. Vou procurar. Aí, isso é maravilhoso, porque você vai utilizar dados que vão enriquecer o trabalho de vocês, tá? Agora, vamos dizer que você queira da saúde, do SUS. Tem um sistema do SUS só para isso, tem IBGE. Ó, até recentemente eu encontrei até um relatório sobre inclusão de pessoas com deficiências, portadoras de deficiências, eu não sei exatamente o termo que se usa atualmente. E, meu Deus, em empresas de publicidade. Cara, eu jamais ia imaginar que tem isso, né? Então, a gente ter esses dados, a gente usa literalmente a nossa capacidade de buscar e usa todo o potencial do Google, né? E você pode usar também, nossa, essa eu lembrei agora, uma dica também muito boa. Tem uma inteligência artificial chamada Perplexity. Eu encontrei ela um dia acho que num vídeo do YouTube. E ela é ótima para você achar referências. Você vai Perplexity. Você vai perguntar para ela, me dê um não sei o quê, me dê um texto. Tem algum dado, tem alguma lei que fala sobre isso? Tem algum relatório? E ele geralmente te dá. E ele te dá o link, entendeu? Da onde que você vai achar. Então, é ótimo por causa disso, porque ele te dá o link e aí é muito mais fácil, tá? Esse Perplexity. Eu não sou, a gente não conhece muitas, não. Eu tô até
Tô até com uma aqui para eu conhecer, mas ainda não fui conhecer, tá? Agora, vamos partir para o momento que eu vou explicar para vocês, rapidinho. Essa aula aqui, ela é uma introdução ao TCC em 10 dias, tá? Por que que eu estou introduzindo? Porque eu sei que tem gente que já começou as aulas na faculdade, né? E tá, com dificuldade. Então, já entrou no grupo. E, cara, mal ou bem, até o dia 3 tem muito tempo, né? Então, tô divulgando essa aula justamente para ir ajudando vocês a desenvolver o trabalho de vocês, enquanto a gente não chega aqui nos primeiros dias, né, de abril e no evento, tá? Aí eu vou explicar para vocês que vamos ter 3 aulas, tá bom? A primeira é como você vai estruturar o seu trabalho. A segunda, sobre os erros e acertos que você tem que tomar cuidado ou fazer, tá? E como que você vai escrever para evitar o plágio. E também ter, assim, confiança na hora de escrever. Então, a aula de hoje é justamente uma base para o que a gente vai estar vendo esses próximos dias, tá? Então, a gente vai ter 3 aulas ao vivo pelo YouTube, tá? Que vão ficar. Minto, minto. Vou fazer pelo, ou pelo Zoom, ou pelo Meet, tá? A gente vai ver o que que vai funcionar melhor para acomodar todo mundo. Só se o número for muito grande, que aí nós vamos fazer realmente a estimativa das pessoas, né? For muito grande. É, então, essa aula aqui é uma introdução já para ir te ajudando e tudo mais, porque algumas pessoas nem sabem o que que é vasidade, como é que eu procuro. É, inclusive, recorrente essa dúvida quando pergunta para mim, Isabela, na mentoria, você me ajuda a procurar esses artigos, me ajuda a procurar tal coisa? Aí eu falo assim, justamente, né? Por ser individual, eu te ajudo nisso, né? Eu te ajudo onde que você tiver com dificuldade. Então, eu sempre começo por esse conhecimento que, assim, para mim, é um conhecimento que todo mundo tem que ter, tá? Claro que eu tenho aqui muitos outros cursos e tudo mais, mas esses são os básicos, tá? Agora, você já encontrou onde você vai encontrar dados e onde você vai encontrar textos. A gente está focando aqui nos textos, tá? E como é que vamos fazer aqui o método da fofoca? Um dia desse, eu pensei, eu falei, caraca, o método da fofoca é muito bom em vários sentidos. E aí eu tinha conseguido pensar em duas analogias para fazer, só que nesse exato momento eu só lembro da analogia normal que é, tá? O método da fofoca, o que que a gente pode dizer assim? Quando a gente vai. Ah, lembrei. O método da fofoca, ele quer. O princípio dele vem do quê? Uma dificuldade que vocês têm de, de pensar assim. Eu, Isabela, vou só fazer um parênteses. Eu, Isabela, sou aquela pessoa que, se me mandam fazer assim, eu vou fazer assim e acabou. Entendeu? Então, eu não sou muito de questionar, sabe? Até porque eu sou daquele tipo de pessoa que paga para não se aborrecer. Então, assim, eu me acostumei e tudo que você falar para eu fazer, eu falo, aham, é isso aqui, eu vou fazer como você fez. Mas eu sei que nem todo mundo é assim. E aí, às vezes, chega uma pessoa para mim e fala assim, Isabela, mas sou eu que estou escrevendo. Então, por que que eu tenho que colocar citação em todos os parágrafos? Aí é onde vem a explicação aqui para vocês que eu sempre uso do Covid. Todo mundo sabe o que que é uma Covid. O que que foi a Covid, o que que foi a pandemia, né? Todo mundo sabe. Só que na hora que você passa isso para o papel, você tem que citar alguém que publicou algo sobre isso, que publicou explicando sobre isso.
Porque esse conhecimento, porque esse conceito de Covid não foi inventado por você, tá? Às vezes nem mesmo pela pessoa que você vai citar, mas precisa ter uma citação, porque não foi você que inventou. Então, agora eu falar, né, da área da educação, que Paulo Freire falou da educação crítica, tananã, tananã, tananã. Aí tem que botar lá, Paulo Freire e o ano, né? O Freire e o ano da obra que eu estou citando, que eu estou me baseando. Eu escrevi com as minhas palavras, mas é baseada no texto Paulo Freire. E às vezes não preciso nem citar o autor, né? Eu posso falar. Ah, marketing sensorial, ele é importante porque na hora da venda, na compra, a gente precisa mexer com os sentidos, né? E isso melhora a compra. Eu escrevi com as minhas palavras, mas essa ideia, ela foi criada, formulada por outros autores. Por isso que eu preciso colocar, tá? As citações certinhas, tá bom? Por isso que eu falei que eu preciso fazer uma palhinha aqui sobre o que que é citação e tudo mais, tá bom? Então, o método da fofoca, ele consiste, primeiramente, você entender que quando você for contar uma fofoca, você precisa falar os nomes, certo? Então, vamos dizer que a fofoca é marketing sensorial. Os autores são as pessoas envolvidas na fofoca, certo? A outra parte da fofoca, do método da fofoca, é você conseguir dialogar, né? Relacionar as pessoas da fofoca de uma forma lúdica, simples, para que a pessoa que está escutando a fofoca e não sabe nada daquilo consiga entender. Ah, como é que eu aplico isso na arte acadêmica? Então, você vai ter que pegar os autores e vai dialogar eles. Vai contar, olha, o fulano falou aquilo. Já o ciclano falou aquilo outro. Então, você entendeu o que aconteceu? Então, você vai contar o que cada autor está falando. E ao final, você vai concluir a ideia dele, tá? Só que, para que a pessoa do outro lado esteja, né, entendendo o que você está falando, é preciso que você explique com detalhes. Explique como se ela realmente não soubesse de nada. Isso é uma coisa que é recorrente, porque assim, Isabela, eu sou muito sucinto, eu sou objetivo. Em uma frase já falei tudo. Mas sabe qual é o erro? É sempre esse. Você está escrevendo como se a pessoa que está lendo o seu texto, ela já sabe, né, sobre o seu assunto. Enquanto que você deveria estar escrevendo como se a pessoa não soubesse de nada, entendeu? Porque se você estivesse explicando para uma criança, ou para sua mãe, ou para um colega que nunca ouviu falar sobre esse tema, você ia explicar com detalhes. Então, por isso que eu chamo no método da fofoca, porque ele engloba todas as relações de você conseguir relacionar os autores. Fulano falou aquilo, Ciclano falou aquilo, Beltrano falou aquilo outro. Entendeu? Então, é igual a mesma coisa. Pô, a minha mãe falou isso. Aí minha avó, caraca, minha avó foi e falou aquilo outro. Ah, se não bastasse, meu irmão foi e falou aquilo outro. Entende? Então, são vários autores, são várias pessoas falando de um assunto. É a fofoca. E aí, você, para ser lúdico, você para que a pessoa entenda a fofoca, você precisa falar o quê? Com detalhes, esmiuçar. Já pegou aquele pessoal que tem piadinha interna, um assunto interno? Ou então que começa falando, minha mãe é muito dessas. Ela acha que eu leio a mente dela. Aí ela vai, que eu não sei o que, que eu não sei o que, que eu não sei o que. Eu falo, não entendi nada, né? Por quê? Ela não me explicou com detalhes.
né? Aí tem que falar, pô, volta um pouquinho e me explica com detalhes para eu entender. É a mesma coisa na hora que você estiver vendo o seu texto, tá? Então você precisa relacionar esses autores. É por isso que eu tenho, inclusive, uma oficina chamada Oficina Escreva Mais Sem Plagiar, onde eu te ensino não só essa técnica aqui, mas a outra técnica de como é que você escreve um parágrafo, como é que você inicia um parágrafo, como que você, o que que tem que ter no meio de um parágrafo, o que que tem que ter no final do parágrafo. Te dou vários modelinhos também para você seguir, umas outras técnicas também para te ajudar, tá? Aí você fala, Isabela, mas para que você está me falando isso agora? Porque é o seguinte, no dia, como eu falei para vocês, nos dias 3, 4, 6 de abril, vai ter a aula do TCC em 10 dias, né? Na verdade, é uma introdução, né? São aulas essenciais. Mas, para quem quiser, eu vou abrir o grupo VIP. Ah, o que que vai ser isso? Depois dessas aulas gratuitas, a gente vai ter um tempinho de 2 horas depois das aulas para tirar dúvidas. Então você vai poder me perguntar: o meu trabalho, não, 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 não. E a gente vai conversar ali sobre o seu trabalho e tirar suas dúvidas, tá? Só que, como algumas pessoas já começaram o TCC e já estão com dificuldade, eu separei materiais, perdão, gente, materiais, é, ó, materiais exclusivos, tá? Que já estão gravados, que já vão estar para vocês poderem acessar, tá? Eu falo de vocês assim, dificuldade de TCC. Eu tenho dificuldade com tecnologia, gente. Eu sou muito preto no branco, tá? Então, a gente vai ter essa oficina, escreva mais sem plagiar, tá? Gravada lá para você assistir. Vamos ter uma oficina prática, então vai ter que gravar um dia, marcar um dia com vocês e vamos fazer, eu faço TCC comigo. Eu sempre faço esse dia. Assim, é o dia do lançamento assim, mais fodástico e muitas pessoas me mandam mensagem, só que dessa vez eu decidi colocar aqui dentro. Então, só quem tiver no grupo VIP vai ter acesso, onde vocês vão fazendo junto comigo o TCC de vocês, entendeu? Aí vai ter o material, vai ter o modelo pronto, alguns modelos prontos, tá? O guia de um TCC, tá bom? E um rascunho ali, uma introdução, para vocês saberem como utilizar a inteligência artificial, que eu sei que vocês querem, né? Por isso que até no meu curso oficial, que é o Execução Acadêmica, eu criei até uma assistente virtual com todo o meu conhecimento, botei lá, botei vários documentos, várias, enfim, várias coisas. E eu sei que é muito importante, as pessoas procuram, né? Então aqui eu vou estar te dando esse guia, assim, introdutório. E como eu falei, o tirar dúvidas, né? Depois das aulas. E todo lançamento fica tipo, Isabela, tem aula gravada, não vai ter aula gravada. Vai ficar gravado? Vai ficar gravado. Mas para quem tá no grupo VIP, entendeu? Porque, gente, o grupo VIP, ele vai ser R$19,90, tá? É só para dizer que vocês estão participando realmente ativamente daqui. E aí, Isabela, eu quero participar. Eu vou falar mais sobre isso depois. Mas, só queria explicar para vocês que lá dentro realmente tem essa oficina que te ajuda a escrever como eu tô falando aqui agora, tá? Justamente porque só aqui, só pelo resumo, a gente conseguiria fazer pelo menos uns 2 parágrafos aqui, tá? Eu poderia fazer aqui, ó. Gimene Marim, vou botar tchau. Ó, Gimene Marim tchau. Pinha 2022. E esse aqui é quem? Duenas. Por que tá todo mundo em espanhol? Não entendi. Duenas e
botar só Duenas, que não. Duenas 2021. E esse aqui é 2019, né? Eu chego aqui e vou falar. Segundo Marinha Tchau 2019, vai dizer que o marketing sensorial são técnicas. é, Caraca, me perdi aqui. Desculpa que é o espanhol, assim, se fosse inglês era mais fácil. Eu, realmente, meu espanhol não é bom, gente. Eu fiz um ano de curso e não foi. Na verdade, não é ele que fala de técnica, né? Então, segundo o Marim, o marketing sensorial, ele vai fazer com que o cliente, né? é, o cliente chegue ao estabelecimento e seja estimulado à compra, né? Fazendo isso a partir dos sentidos do consumidor. Enquanto Pinha 2022 vai falar mais sobre as questões sobre a experiência vivida pelo cliente no processo da compra, né? E a partir disso, a gente conseguir a efetividade e a garantia das estratégias comerciais. Enquanto que Duenas vai dizer que as tendas, né, o uso do marketing sensorial não vai ter um resultado igual, vai depender de como que os estabelecimentos estão usando as técnicas de marketing. Então, só aqui eu consegui rapidamente relacionar três estudos, contar uma fofoquinha, utilizando apenas o resumo de três autores, tá? Imagina se você consegue ler um trabalho de forma eficiente, de forma que você consiga saber exatamente quais são as partes que você tem que usar. É muito mais fácil, né? É por isso que, não aqui no grupo VIP, obviamente que o grupo do VIP é mais voltado, assim, é mais instantâneo, é para vocês conseguirem aprender rapidinho alguma coisa e aplicar, mas dentro da execução acadêmica, que é lançado só após o lançamento, né? Eu consigo te dar muito mais informações e basicamente todas as técnicas que eu utilizo, tá? Recentemente eu publiquei, dá para escrever um artigo de 20 páginas, 8 horas? Eles falaram que não. Não dá se você for procurar o texto, não, os dados, não. Agora, escrever, 4 horas, tá? 4 horas você consegue fazer um trabalho. Aqui, eu falei para vocês que é importante. Não sei se vocês repararam, quando eu estava falando sobre o resumo, eu botei fulano de tal, nananã. Fulano de tal, ano, nananã. Porque o nome disso é citação. Dentro de um texto, quando você cita o autor, então, Pinha, 2019, diz que. Tananã. Isso aqui é uma citação indireta. Quando que você vai explicar com suas palavras o que aquele autor vai dizer. Ou outra forma seria marketing. Eu escrevi tudo errado, tá, gente? Marketing sensorial. Fala que usa-se. Fala. É porque eu tô. Sorial. Fala sobre o uso dos sentidos para vendas. Chutei. Aipinha, 2019.
Outra forma de citação indireta. Vamos dizer agora que você quer copiar e colar uma exata frase, um exato parágrafo de um autor. Se tiver três linhas apenas, a gente vai colocar entre aspas. Abre aspas, texto, fecha aspas. Abre parênteses, Pina, 2019 e bota a página. Isabela, é uma frase ou um parágrafo maior que três linhas. Quatro, cinco e em diante. Aí você vai pegar essa frase, esse parágrafo, e vai fazer um recuo. Ó, esse aqui é um modelinho que eu uso, cara. Tô dando muito mole para vocês aqui, hein? Que vocês vão poder usar. Isso aqui é um esquemazinho, vocês estão vendo? De um modelo de TCC, de alguns dos modelos que eu uso. Aqui eu deixo os modelos que eu, Isabela, mais uso. Ó, deixa eu mostrar para vocês na prática aqui. Então, assim, quem é meu aluno, tem um arquivo no Docs não, no Drive, só com modelos. Modelos de introdução, modelo. Como esse aqui, esse aqui fica aberto. Vou ter aqui, ó, roteiro, TCC, revisão, porque eu uso para tudo, aí tem tudo. Tem desde o do resumo até o final, até a conclusão, porque eu realmente uso e uso todos os dias. Aqui, vamos dizer que está um parágrafo que você vai copiar. Vai colocar entre aspas? Não. Vai fazer o quê? No texto normal fica no tamanho 12, né? A letra. Você vai reduzir para o tamanho 10. E aí você vai pegar aqui, ó, aqui em cima tem essa régua. Essa régua aqui em cima, gente, ó. Que tem os números um, 2, 3, 4, 5. Então, você clica aqui onde tem os triângulozinhos, depois de selecionar o texto, e puxa 4, tá? 4 centímetros. Aqui em cima, ó, justificado, um simples, tá? É isso aqui. E aí nós fizemos uma citação recuada de 4 centímetros. Aí vai botar Pina, 2019, página, sei lá, um, tá? Isso aqui é um tipo de citação direta, ou seja, que você copiou e colou exatamente as mesmas palavras de um texto, tá? Agora, referência, vamos dizer que eu queira referenciar um texto desses aqui, tá? Ó, Urupina, vamos dizer que eu estava usando esse. Aqui no Google Acadêmico, no Cielo também eles dão. A gente, perto em citar, ele vai te dar três tipos de citação, modelo de citação. Esse do meio é o modelo da BNT, tá? Quando usa o Google Acadêmico para achar tese, monografia e tal, geralmente vem faltando uma parte. Então, não é muito confiável, não. Você precisa dar uma olhada. Mas quando é periódico, revista, ele dá certinho. Aí aqui, vocês percebem, ó, que ele deu tudo completo: o sobrenome, o nome, o título, o nome da revista, o volume, o número, a página e a data de um ano, né? Isso é referência. Isso aqui fica lá no final, na lista de referências, tá? Agora, citação é o que fica no meio do texto. Exemplo aqui, ó. Ó, aqui, ó. Citação. Segundo fulano de tal, trabalho que eu vou corrigir já já. Monteiro, banana. Então, isso aqui é citação. No caso aqui, a gente deu citação indireta. O seu teste precisa ter isso. Isabela, vou usar inteligência artificial para fazer o meu trabalho. Não dá para entregar um trabalho sem isso. Não dá. E vou te dizer, ano passado, eu peguei, assim, não peguei muito não, mas já começou. Eu quero só ver esse ano como é que vai ser.
5 trabalhos, 5. Gente, por favor, né? É considerável. Que não tinha uma citação, uma. Gente, eu não estou falando de vocês irem lá no chat GPT, porque isso já aconteceu comigo também. Chegar, manda, falar assim, chat GPT, manda, coloca a citação. O chat GPT vai te dar o nome de um autor, ou fictício, tá? Ou de alguém de mil e bolinhas, de 300 anos atrás, que você não tem acesso ao livro. Lembra que eu falei também no início que na hora de buscar dados, principalmente em algumas áreas, a gente sempre usa os mais recentes, né? Eu falei de destaque, né, na saúde e na tecnologia, mas assim, 80% dos cursos só querem textos recentes, tá? Então, se você vai usar o ChatGPT, aí você vai ter que também contar. Eu tenho até vídeo no YouTube, gente. Se você está assistindo essa aula, vai olhar um vídeo no YouTube, procura aí, que você vai achar uma minha aula sobre isso. Eu acho que eu tenho até mais do que uma. Já iniciando como você vai fazer o chat GPT para fazer. Porque assim, o mínimo de esforço precisa ter, tá? Mas agora, se você quer fazer um trabalho muito bom, você vai começar pelo grupo VIP, tá? Porque você vai começar hoje, você vai ter acesso a essas aulas que eu tô te falando, que eu te falei da oficina, materiais base, como aquele que você acabou de ver aqui. Você vai ter tira dúvidas, gravação das aulas e fazer uma oficina junto comigo. Você vai poder fazer o seu TCC junto comigo, ao mesmo tempo, entendeu? Então, como é que eu vou fazer sobre isso? Para baixo, se rolar esse feed aqui, se você está vendo pelo site, você vai ver que tem ali o link da QIFI, mas também, Isabela, não consegui abrir. Você vai mandar uma mensagem para mim no WhatsApp. Isabela, me ajuda, preciso. Aí sim, eu mando para você. E você deixa claro, Isabela, eu quero para o grupo VIP, tá? Ainda vou colocar também um grupo no WhatsApp, obviamente, para eu compartilhar o link e tudo com vocês. Tá bom? Essa é a aula de hoje. Então, falamos sobre o quê? Base de dados, método da fofoca e sobre o grupo VIP. Falamos, inclusive, de chat GPT, falamos sobre dados secundários, né, IBGE e tudo mais. Fora as outras informações que eu fui jogando aqui e quem pegou, pegou. Tá bom? Então, vejo vocês nas próximas aulas. Beijão.